relacionamento social, por que não pensar em nossos filhos como seres imortais, espíritos que somos e que nos são emprestados por Deus temporariamente? Daí muitas vezes pessoas angustiadas vêm dizer assim, perdi meu filho. Eu digo, primeiro não se perdem pessoas, e não era seu, era um depósito transitório que Deus lhe deu, que tem a felicidade de havê-lo devolvido educado, melhorado. E aí entra a problemática da educação. Que essa comodidade dos anos 60 para cá transferiu a educação para a escola. A escola é o reduto educacional de instrução. A educação na escola é o exemplo dos educadores, porque a educação é no lar. O lar é a primeira escola da criatura humana. Dizia eu no início que Joana de Ângeles trouxe para nós, aqui na Terra, a psicologia transpessoal. E agora um dos seus últimos livros tem o nome Constelação Familiar. E na mesma sintonia que aqui na Terra, né, nós temos um alemão chamado Bert Hellinger, que é um representante uma vertente das terapias sistêmicas familiares, que justamente o que você abordou entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Muitos sobrenomes desapareceram da Europa, porque os homens iam à guerra, e os governos muito preocupados como iria ficar a estrutura, o sistema familiar, então investem para que se estude, se aprofunde nesse tema. E é interessante que, partindo desse ponto, que são as terapias familiares sistêmicas, Bert Hellinger traz a constelação familiar, né, que também é tema desse seu livro, onde ele fala da lei de amor. Olha que interessante, ele fala das ordens do amor, que todos temos o direito a pertencer numa família. Então ele fala da exclusão, que é uma desordem familiar. O que você tem para dizer sobre a exclusão, Divaldo? Não havendo uma visão espiritualista ou espiritista da família, fica muito confusa a família, porque nós não temos a família que gostaríamos, senão aquela de que temos necessidade, já que no mesmo grupo familiar vêm espíritos simpáticos e inamistosos e muitos adversários, e sem nos darmos conta, excluímos aquele membro que é desagradável. E vamos agora atender em demasia aquele com quem nós sintonizamos. Então a colocação feita por ele sobre a exclusão é fantástica, porque nos leva agora a abandonar a exclusão para a inclusão daquele membro no nosso arquipélago familiar, em nossa constelação. Já que está entre nós, teremos que trabalhar-nos para trabalhá-lo, a fim de que seja a educação exitosa. Como diz Kardec, não poderemos amar com a mesma ternura que nos trata bem, como aquele que nos trata mal. Sim. Mas podemos respeitá-lo, podemos ajudá-lo. E em breve nasce uma simpatia, nasce afetividade e terminamos por amar, que é a solução para o problema da família. A segunda ordem, que ele chama a Ordem do Amor, e me chamou muita atenção quando eu entrei em contato, porque ele fala em ordens do amor e nós aprendemos a lei de amor no Espiritismo. Ele fala na segunda ordem do amor a questão da hierarquia. Quem nasce primeiro, vem primeiro, apenas isso. Mas alguns de nós, nos relacionamentos familiares, por exemplo, a avó começa a cuidar do neto para que os pais trabalhem. E aí ela começa a ocupar o lugar da mãe. E começa a criticar a mãe, seja a filha ou seja a nora, na questão da educação. E daqui a pouco se estrutura ali a avó como mãe da filha. Exato. E também do neto ou da neta, não é? Essas hierarquias, quando elas, ou então os pais, quando ficam idosos, um dos filhos assume o lugar como se fosse o pai dos próprios pais, cobrando ou mandando ou impondo coisas. E como você vê essa, vamos dizer assim, essa desordem na hierarquia dentro da família, Divaldo? No Constelação Familiar de Joana de Ângeles, ela faz uma proposta muito curiosa. Vamos dizer que a constelação familiar está em torno de um sol, que seria a figura do pai. A figura do pai como o responsável pelas lutas cotidianas. A mãe seria a lua, a ternura, a afabilidade. Os filhos seriam os outros astros, né, satélites, planetas, planetoides. E muitas vezes cometas. Mas os avós seriam astros recuados, que, embora estejam na mesma galáxia, não podem influenciar diretamente os filhos, os netos tirando das autoridades dos pais.
É verdade que eles chegaram antes e querem colaborar, cooperar, não substituir. Também o irmão mais velho, ele deve ser o auxiliar mais experiente, mas não substituir a imagem do pai. Na Mansão do Caminho, nós recebemos muitas crianças que são consideradas em risco social, crianças socialmente órfãs, e tivemos o pudor de nunca substituir a figura do pai e da mãe. Então todos nós somos tios. Eu dizia para eles e digo, façamos de conta que seu pai e sua mãe morreu. Como nós somos irmãos em solidariedade humana, então somos seus tios. Mas essas figuras do pai e da mãe devem ser preservadas para servirem de modelo, mesmo quando não sejam dignos de modelagem. Exatamente é o que ele diz. E a terceira ordem é a questão da troca do dar e receber. Nossos pais são os elos da vida e essa vida chega até nós, não é? E alguns filhos, às vezes, são ingratos. Quantos houve? Eu não pedi para nascer, não é? Bom, esse é um tema, é uma pergunta que eu deixo no ar. Nós vamos agora a um breve intervalo e você continua na sintonia do programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até já! A Rede Boa Nova de Rádio leva a seus ouvintes mensagens que podem mudar a forma de encarar a vida. Acesse www.radioboanova.com.br e ouça muito mais. Sintonize a antena parabólica. Em polarização horizontal, frequência 1240, canal de áudio 6.2. Na Grande São Paulo, em 1450M. Em Sorocaba e região, 1080M. Entre na sintonia da Boa Nova. Clube do Livro Amigos do Espiritismo. Ficando sócio do clube, você receberá em sua casa os melhores lançamentos de livros espíritas. Não perca essa oportunidade de ter os melhores livros pelo menor preço do mercado. Inscreva-se já, ligando 11 2979 2157 ou acesse www.amigosdoespiritismo.com.br. Os livros citados neste programa podem ser adquiridos na Mundo Maior Editora. Acesse mundomaior.com.br. Receba todos os meses em seu endereço a Revista Internacional de Espiritismo e o Jornal Clarim. Comprove você também porque milhares de leitores recomendam nossas publicações. Com um simples clique, conheça a editora O Clarim e adquira nossas publicações e produtos. Acesse www.oclarim.com.br. Mais fácil, prático, seguro e rápido. Estamos de volta com o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. E hoje o tema, família. E nós estamos aqui com o nosso querido Divaldo Pereira Franco. E deixamos uma pergunta no ar, não é? A questão do dar e receber, que é uma terceira ordem do amor, na visão da constelação familiar de Bert Hellinger. E é interessante que ele diz isso, que alguns filhos, não é? Eles, no dar e receber, como nós recebemos a vida, nessa troca, que seria a troca, como é que você pode devolver vida biológica aos pais? Não existe como, mas você pode, nessa troca, devolver gratidão, respeito, amor, enfim, são essas as trocas que ele diz. E aí, pela desordem, ele chegou na ordem, e ele fala da ingratidão. Como entender a ingratidão dos filhos, até um tema do Evangelho, né? Ingratidão dos filhos para e laços com os pais. de família. Allan Kardec fez uma abordagem relativamente igual. Na pergunta 685 do Livro dos Espíritos, quando fala das pessoas idosas, dos pais idosos, o dever que os filhos têm de retribuir-lhes todas as noites indormidas, através do carinho. Nesse momento difícil da senectude, quando as forças diminuem, quando já não podem trabalhar, cumpre aos filhos assumir essa responsabilidade. A ingratidão é possivelmente um dos sentimentos mais primitivos da criatura humana. Porque mesmo entre os animais selvagens, há um vínculo de preservar a prole até quando possa lutar por si mesmo. O filho ingrato é alguém que esqueceu de si mesmo, porque é indubitavelmente um espírito doente.